A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Este é o vosso irmão Anderson Ribeiro e esse é o nosso canal Atalaia Teológico da Última Hora. Meus amados irmãos, estamos diante do quadro, lendo a Bíblia com o Atalaia, e nós paramos no capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu Mateus, o evangelista Mateus. Vamos continuar no capítulo 19, 20 e 21. Você que está acompanhando conosco aí, nós temos a playlist no nosso canal Lendo a Bíblia com o Atalaia. Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-lhe muita gente, e curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada, também comete adultério. E disseram-lhe os seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que castraram-se a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não vos estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar
um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver debaixo, deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante ao homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. E saindo outro perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes por que estavam ociosos todo o dia. E disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe eles: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo derradeiro até os primeiros. E chegando aos que tinham ido perto da 10ª, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu o igualaste conosco, que suportamos a fadiga, a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou o mal do teu olho, porque eu sou bom. Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos no caminho e disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que deles escarneçam e o açoitem, e o crucificarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando e fazendo-lhes um pedido. Ele disse-lhe: que quereis? Que queres? Ela respondeu: disse que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: não sabeis o que pedis, pois vós não sabeis o que vos pedis, pois vós bebeu o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado. E disse-lhe ele: podemos. E disse-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence
dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para juntos de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, porque os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida a resgate de muitos. A resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiam uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentando-se junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou e disse-lhe: Que quereis que vos faça? E disse-lhe ele: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. E quando se aproximaram-se de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia, que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, e desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dize a filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam diante como os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele aos templos cego, coxo, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouve o que eles dizem. E Jesus disse-lhe: Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando-se uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais faças frutos de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-se no mar, assim será feito. E tudo que pedires na oração, crendo,
recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes, anciões do povo, dizendo: com que autoridade faz isto e quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me dissestes, também eu vos direi com que autoridade vos faço isso. O batismo de João, da onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse: nem eu vos digo com que autoridade vos faço isso. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigiu-se ao segundo e falou-lhe de igual modo. E respondeu ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe ele: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não creste, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, e em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? E disseram eles: dará afronta mortes aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dê os frutos. E disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito, e isso lhe é maravilhoso aos vossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino dos céus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido em pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que ele falava deles, e pretenderam prendê-lo, e recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Amém? Terminamos até o capítulo 21 do livro de Mateus. Este é o quadro Lendo a Bíblia com o Atalaia. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e eu tenho certeza que Deus continuará falando ao seu coração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.